Boa noite a todos. É com muita alegria que nos reunimos aqui hoje. E a despeito das distâncias ou do formato diferente, que possamos de fato nos unir num pensamento de busca pelo Evangelho do Cristo, nosso modelo e guia. E hoje, nosso tema será sempre entre nós e o Pai. Então vamos começar a nossa reflexão de hoje. Vamos começar nos perguntando: como está o nosso relacionamento com o Pai? Como está o nosso contato com Deus? Como ele tem sido? Como tem acontecido? No mundo entre as agitações de sempre, em que muitas vezes nós estamos como num piloto automático. Vamos seguindo. Então agora façamos uma pausa. De repente aprender a fazer essa pausa mais vezes e nos conectar mais com o nosso Criador. O primeiro pensamento que nos vem é de lembrarmos que somos imortais. Olha só, quantos de nós, ou quantas vezes ao dia, nós nos damos conta desse fato tão importante? Nós somos imortais. Fomos criados por um Pai bondoso e justo para a imortalidade. E é interessante pensar, quando a gente fala assim, tem pessoas que dizem, né? A vida é uma só. De fato, a vida é única. Ela é permeada pelas encarnações que a doutrina espírita traz para a gente, mas ela é única. E sendo única, nós precisamos tê-la em grande conta a cada momento. Então é necessário parar um pouco e pensar: como está essa minha relação com o Pai Maior, que é uma via de mão dupla? E nós sabemos que da parte dele a presença é constante. Mas e o nosso coração? Como se reporta ao Pai? Quantas vezes nós paramos para observar aquilo que pode ser o propósito dele para nós? E aí alguns questionamentos são interessantes. Na doutrina espírita, nós sempre ouvimos algumas frases que diz assim, algumas situações assim, que devemos evoluir espiritualmente, que essa passagem que nós temos, esse momento da reencarnação, tem o objetivo de nos ajustarmos com a lei divina, que devemos fazer a nossa reforma íntima. Então nós ouvimos isso com bastante frequência dentro da nossa doutrina, que é o convite da doutrina a uma fé raciocinada, de transformação interior. Mas como isso se dá? Como acontece? Quais os mecanismos que a vida nos dá para que essa transformação aconteça? E aí, é normal em alguns momentos, ou muitas vezes, nós esperarmos resultados imediatos das nossas ações. Então vamos pensar o seguinte: eu conheço essa história, essa ideia bela da doutrina, que é a de transformação, e que eu venho nesse mundo como uma concessão divina para me refazer, para recomeçar. Quando a gente pensa nas ações que nós temos, quando tomamos como medida, eu quero me transformar, eu quero essa mudança para mim, eu quero me sentir mais leve e mais feliz. Normalmente o que acontece é o seguinte: nós tomamos algumas atitudes, nós nos comprometemos algumas mudanças, mas aí acontece algo interessante. Nós esperamos um resultado mais imediato. Nós achamos que com aquelas ações que nós iniciamos em nossa vida, tudo vai melhorar e ser muito melhor. Nós somos um pouco imediatistas. Mas a vida nos ensina que o tempo é o tempo do Pai. E esse conflito que gera naquilo que eu faço e que espero um resultado é algo que nos move a achar que, olha, acho que não está dando resultado. Mas espera lá, vamos pensar um pouquinho. Será que a gente não está esperando que os outros nos aprovem? Será que a gente não está esperando o reconhecimento? Mesmo daqueles mais próximos, alguém que nos diga: nossa, o seu esforço, o que você tem feito, você tem melhorado. O que acontece é que muitas vezes, por sermos seres diferentes, aquilo que nós mudamos em nós nem sempre coincide com o que é esperado.
Porque a vida, ela nos chama a outras coisas. Temos muitas vezes a ilusão de que a aprovação do outro nos aprovará na vida. E aí surgem algumas dúvidas. Sabe aquela situação que pode nos vir à mente quando nós conhecemos o Evangelho, mas vivemos no mundo material, e aí ficamos entre duas situações. Vivemos intensamente essa vida que nos chama a cada momento, ou seguimos aquela passagem em que Jesus nos diz: aquele que quiser vir depois de mim, deixa tudo, pega a tua cruz e me segue. É um chamado forte do Mestre. Quando ele pede para que a gente renuncie à vida, ele não está dizendo que nós não devemos viver a vida material, até porque é necessária. É a forma que nós temos para evoluir, são os mecanismos que nós temos para a nossa reforma, para a nossa evolução. Quando ele nos chama a renunciar a si mesmo e segui-lo, pegar a nossa cruz, e olha que essa linguagem é fundamental, pega a tua cruz e me segue. É no sentido de abraçar a vida como ela nos é ofertada. E isso não é tão simples. Muitas vezes entramos em conflitos sobre aceitar o que a vida nos manda ou fazer do jeito que queremos, porque é como todos fazem, então temos o parâmetro da visão do que é fora de nós. Neste mundo em que criamos dentro de nós, buscando o Pai, mas ainda vivendo essa vida tão intensamente, com demandas tão intensas que é a nossa vida material, a gente precisa do sustento. Nós desejamos muitas coisas que são deste ambiente. Como dividir? Como encontrar um caminho até o Pai? Como nos relacionarmos com Ele, nos conectarmos a Ele? Nisso é necessário, então, um movimento interno que é de se conhecer. Porque para eu aceitar o que a vida me propõe, é necessário que eu olhe para mim mesma com clareza, que eu pense no propósito que o Pai tem para mim, que muitas vezes difere do que o mundo espera. E nesse momento em que precisamos olhar para o mundo e nos posicionarmos com aquilo que nós acreditamos, é um momento de fortalecimento da fé. Eu só posso transformar em mim aquilo que eu reconheço em mim. As coisas boas, ótimo, preciso manter. Aquelas que eu ainda preciso ajustar, talvez cheguem a ir de encontro com o mundo onde eu vivo, com as expectativas das pessoas sobre mim. E nessa ansiedade de atender a expectativa, o olhar do outro, de termos a aprovação do outro, muitas vezes a necessidade de ser aprovado, de ser reconhecido, nós acabamos por adiar aquilo que já percebemos que é necessário em nós. Conhecer a si mesmo é um pouco mais profundo do que olhar-se todo dia no espelho e dizer eu sou assim ou eu sou assim. Muitas vezes é necessário um mergulho intenso, uma viagem interior, para que a gente comece a perceber aquilo que o Pai espera de nós. Qual o propósito dessa encarnação para nós? Quando as dificuldades nos atingem, quando nós tentamos nos modificar e damos de encontro com a opinião de outras pessoas, qualquer que seja uma atitude em que meu comportamento diante da vida, diante dos outros, chama atenção. Nossa, como ela mudou, ela já não gosta mais disso, ela já quer aquilo. Por quê? Porque muitas vezes nos voltamos para o Pai e aí precisamos confrontar a vida de uma forma serena, da melhor forma possível. Quando eu desejo me transformar, eu preciso definir o que eu quero mudar em mim. Senão a gente acaba saindo, tentando resolver tudo de uma vez e acaba não conseguindo se concentrar em nada. É necessário olhar para dentro de si. Quando a gente pensa nisso, lá no Livro dos Espíritos, a pergunta 919, ela é muito interessante. É a 919, é bom anotar aí para dar uma olhadinha depois. E a seguinte, que é a 919A, em que ele continua falando. Ele faz uma reflexão interessante sobre como é possível seguir o caminho do bem. Como é possível me desviar dos arrastamentos do mal? E a resposta que os Espíritos dão é a seguinte: conhece-te a ti mesmo, como um sábio na antiguidade disse. E na sequência ele fala assim, mas como fazer isso? Né? E olha que interessante a orientação que é dada. Que a gente observe, que a gente tente pensar o seguinte: se hoje o Pai nos chamasse de volta à vida espiritual, se fosse o nosso momento de retorno,
como nós nos apresentaríamos? As perguntas que nós devemos fazer nesse momento é o seguinte: eu tenho algo a temer? Tem algo que eu deixei de fazer? Tem algo em que eu me excedi? As respostas que vierem ao nosso coração, elas nos dão um repouso para a alma ou elas nos dão um alerta de que algo precisa ser mudado? É interessante essa reflexão, porque nós não sabemos a data do retorno, mas sabemos que um dia chegaremos lá. Como eu adentraria no mundo espiritual? Como eu qualificaria as ações de uma pessoa, se é algo que eu costumo fazer, se eu visse alguém fazendo? É uma reflexão interessante. Eu tenho uma determinada atitude, não sei muito bem se ela está correta, mas se eu vejo outro fazendo, como eu vejo isso? Essa vontade sincera de se descobrir recebe um amparo da espiritualidade que nos ajuda a obter essas respostas. Com isso, a gente começa a perceber o que é necessário se transformar. E aí, o propósito do Pai conosco faz mais sentido. Muitas vezes, vamos descobrir que aquilo que o mundo mais espera de nós, um determinado comportamento, um determinado modo de viver, vai de encontro com aquilo que a nossa alma nos chama. Porque o chamado do Pai é para todos. Em determinado momento da vida de cada um de nós, a vida se sacode ao nosso redor, como a nos alertar o porquê estamos aqui. E nesse momento a gente precisa criar uma coragem, porque é entre nós e o Pai, num momento de oração, num momento de introspecção, de reflexão, nos perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Não foi isso que Paulo disse? Ele pergunta ao Pai e aceita a resposta do Pai. Nós, muitas vezes, percebemos esse conflito entre atender o mundo ou atender o Evangelho, porque nem sempre as duas coisas coincidem, nós sabemos disso. Muitas vezes nos preocupamos, um exemplo prático, para pais e mães. Muitas vezes nós nos esforçamos muito para prepararmos os nossos filhos para o mundo. Como é que a gente faz isso? Um bom estudo, uma faculdade, aprender um idioma, conquistar. Normalmente nós visualizamos situações do plano material, com a melhor das intenções, com o coração aberto, com muito amor, mas ainda assim, fincando os pés aqui na terra. Mas quantas vezes nós de fato nos preocupamos em transformar ou em ajudar a formar o caráter desse espírito imortal, que são nossos filhos, que o Pai nos entregou em confiança? Percebe como a gente normalmente estamos entre uma coisa e outra, muitas vezes não nos damos conta? E é esse não se dar conta que chama a atenção, porque estamos num piloto automático. Esquecemos muitas vezes que somos imortais, filhos de um Criador bom e justo, e seguimos a vida como se ela não cessasse, como se tivéssemos mais tempo, mas aí o tempo se encerra e a consciência nos chama. E é interessante a questão da consciência quando os espíritos, quando é questionado, né? Kardec questiona os espíritos, onde é que está escrita a lei de Deus? Na consciência. E é essa reflexão proposta por Santo Agostinho, na questão 919, essa busca na consciência. Porque muitas vezes a dificuldade nos chega e na dor nós fazemos o seguinte questionamento ao Pai: por quê? Por que comigo? Por que eu? Por que agora? Mas, como diz um palestrante conhecido nosso, Haroldo Dutra Dias, é interessante, ele fala assim, a pergunta deveria ser: para quê? Para que isso? Qual o propósito da dor que me visita, da dificuldade que me visita? Porque o Pai não esqueceu de mim. Para quê? Nessa busca interior, nós muitas vezes descobrimos que é necessário desconstruir para construir de uma forma mais sólida como espíritos imortais. E neste caminhar entre o que eu desejo como espírito imortal e o que a vida me chama, eu preciso me posicionar. Se nós pensarmos em grandes espíritos como Paulo de Tarso, que no momento em que é convertido pela presença sublime do Mestre, ele se coloca num caminho completamente diferente do que ele havia traçado até então. Ele aceita o propósito do Pai para ele.
mesmo diante de grandes adversidades. Proporcionalmente à nossa existência, assim como Paulo, também somos chamados sempre pelo Mestre. E muitas vezes ele nos chama no momento de insegurança, no momento em que nos sentimos fracos. Por quê? Porque temos a necessidade de nos mostrarmos fortes para os outros. Temos a necessidade de manter uma imagem de firmeza. Temos vergonha de nos sentirmos frágeis. Mas é nesse momento que o Pai, que conhece o que vai no nosso coração, é como se ele dissesse: filho, tá tudo bem. Esse é você como você é. E é como eu te amo, exatamente como você é. Seja melhor por ti mesmo, através dos outros. Mas não para os outros. Porque, na verdade, a nossa transformação, a elevação espiritual é de nós com o Pai. Mas, de uma forma belíssima, Jesus deixa bem claro para nós que é através, ao próximo como a ti mesmo. É através do próximo que nós nos dirigimos ao Mestre e do Mestre ao Pai. É um caminho, uma jornada belíssima, que exige de nós coragem, muitas vezes, para nos assumirmos, nos olharmos como somos, melhores em algumas coisas, a aprender em outras. E não devemos nos envergonhar por sermos julgados assim. Da mesma forma, como devemos ter o cuidado e a delicadeza de não julgarmos os outros. Porque também é uma via de mão dupla. Quando eu olho para o outro, ele não me agrada, ou eu não concordo, e eu não deixo ele ser livre para ser o que é. A vida é tão perfeita que nós somos diferentes justamente pelo fato de que nos completamos. Então a gente não precisa pensar igual, mas a gente precisa se respeitar. Esse já é um amar ao próximo belíssimo. E o interessante, quando a gente pensa nesse caminho que a gente tem que trilhar, poxa, mas como fazer? O Evangelho é o roteiro de amor. O Evangelho de Jesus é o roteiro para esse alcançar o Pai, que não deixa de ser tão simplesmente ganhar um degrau a cada dia, vencendo a nós mesmos. Porque no fundo a gente não precisa se preocupar tanto se está agradando os outros. Não se trata de agradar ninguém. Se trata de se conectar com o Pai, de atender um propósito de vida que nos foi dado antes de chegarmos a este mundo, antes de chegarmos a este plano. Sempre devemos olhar a vida como uma grande oportunidade. As dificuldades fazem parte da jornada para cada ser que pisa esse planeta. E olha que interessante, quando a gente lembra do Mestre, que nada devia, mas deixou o exemplo de como é vencer o mundo. Quando ele veio ao mundo, ele nada mais fez do que exemplificar a simplicidade, a coragem, porque ele não aceitou o mal, ele não aceitou o erro, mas ele soube como colocar. Tendo todo o poder e sabedoria que tinha, se fez humilde e pequeno para deixar a mensagem do Pai. Como dissesse: eu sou o irmão mais velho e venho mostrar o caminho. Olhem para si mesmo, amem-se, transformem-se, porque por mais que a gente cuide do outro, a elevação, a iluminação espiritual é uma conquista de cada um de nós. E nós fazemos isso, nós conquistamos isso todos os dias da nossa vida. E a gente tem que tomar cuidado de achar que a vida não está acabando. A gente não sabe quando vai voltar, então é hoje, o momento é agora em me conectar. Em estar olhando a vida, pensando o que o Pai espera de mim. São nas dificuldades que a gente descobre aquilo que a gente precisa melhorar. Porque aquilo que eu, como espírito imortal, já estou um pouco melhor, não vou ser desafiada nessa vida. Nós somos desafiados naquilo em que precisamos ajustar, em que precisamos fortalecer. É importante olhar o que já conquistamos para não nos punirmos de maneira inadequada. Olhar para si com amor e dizer: já conquistei isso, mas isso ainda preciso melhorar, porque se o Pai me chamasse hoje, isso pesaria na minha mente. E é possível sempre essa transformação. E é interessante a gente pensar esse movimento daquilo que nos leva ao Mestre. Eu acho muito bonito um texto que Madre Teresa nos fez, que faz refletir sobre isso, que a gente não desista. Que num movimento de transformação em que eu decidi seguir um caminho melhor, eu decidi seguir meu coração e seguir o Evangelho, mesmo num mundo
que me requisita tanto a outros caminhos, é necessário ter coragem. E aí, lembrando no que o Evangelho também nos ensina, que nas nossas orações, se pedirmos coragem, os bons espíritos nos ajudarão. E aí, para a gente finalizar a nossa noite de reflexão, eu trouxe uma pequena parte do trecho do texto de Madre Teresa. É entre você e Deus. Se você for um vencedor, terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Vença a si mesmo. Se você é honesto e franco, podem até enganá-lo. Seja honesto e franco assim mesmo. Se você tem paz e é feliz, podem sentir inveja de você. Seja feliz e tenha paz assim mesmo. Dê ao mundo o melhor de você. Mas isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de você assim mesmo. Veja você que no final das contas, nunca foi entre você e os outros. Sempre foi entre você e o Pai. Muito obrigada. Uma ótima noite a todos.